benignidade dura para sempre. Dai graças ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Dai graças ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez grandes luminares, porque a sua benignidade dura para sempre. O sol para governar o dia, porque a sua benignidade dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade dura para sempre. Amém. Agora o último versículo que diz: dai graças a Deus dos céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Amém. Você pode sentar. A leitura deste salmo, que em cada um dos seus versos ele afirma ação de graças e afirma a bondade e a benignidade do Senhor. Eu gostaria de enfatizar o verso 5, que diz assim: ó, aquele que com entendimento fez os céus. E aí, no desdobrar do verso 5 em diante, nós vamos ver esse ato criador de Deus, né? Deus, né, que fez os céus. Aí o verso 6, que estendeu as águas, que fez os grandes luminares, que fez o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, né, as estrelas, e assim por diante. O que eu gostaria de trazer aqui para os irmãos, antes da gente trazer o nosso cântico de louvor ao Senhor? Que Deus fez todas as coisas com entendimento. Vamos dizer assim, Deus é um Deus razoável. Deus é um Deus que age com entendimento. E pensando no tema, né, dessas palestras, né, e desse mês, né, pense certo o seu dinheiro, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso, você e eu temos também o quê? Entendimento. Deus nos dá entendimento. E eu creio que o entendimento que Deus nos dá, Ele nos dá também por meio da sua palavra. Por isso nós precisamos estudar, por isso nós precisamos aprender. Para termos entendimento, para pensarmos certo o nosso dinheiro, para termos entendimento, para vivermos a nossa vida segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Ele mesmo tem de melhor para nós. Amém? E o salmista aqui, ele vai dizendo assim: dai graças ao Senhor, dai graças ao Senhor, dai graças ao Senhor. E os motivos pelo qual aqui ele está dando graças ao Senhor, se nós formos olhar bem até o verso 8, 9, não são motivos pessoais, aparentemente pessoais. Ele está enfatizando coisas que são muito amplas, né? Depois do verso 10 é que ele vai afunilar e vai falar daí do Egito, vai falar de Israel mesmo, de como Deus cuidou do seu povo e assim por diante. Então, ele está mostrando quais motivos nós temos e podemos ter para dar graças ao Senhor. Eu quero convidar você a pensar agora: você tem algum motivo para dar graças ao Senhor? Quais são? Quais são os motivos que você tem hoje, nesse momento, para dar graça ao Senhor? Além destes que a Bíblia cita, que Deus fez, né? Quais os motivos que você tem para dar graça ao Senhor? Eu diria você estar aqui já é um motivo para você dar graça a Deus, né? Estarmos respirando, estarmos podendo falar um com o outro, estarmos vivos já é um grande motivo para darmos graça ao Senhor. Vamos ficar em pé então? Vamos orar? Depois o Júnior vai estar nos conduzindo esse tempo de louvor, de adoração ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, obrigado porque estamos aqui reunidos no nome de Jesus Cristo. E temos muitos motivos pelos quais podemos
nos aproximar de Ti com o nosso culto e com as nossas ações de graças. Porque o Senhor, Deus forte, Deus todo-poderoso, Tu estás aqui conosco. Tu estás aqui conosco e certamente tens uma palavra que o Senhor preparou e o Senhor colocou no coração do nosso irmão Frank, para nos trazer hoje, para nos abençoar, para nos edificar, para nos dar entendimento para vivermos melhor a nossa vida que o Senhor tem nos dado por meio de Jesus. Eu oro para que a tua unção esteja vindo sobre cada um aqui, e neste momento, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos acolher com nossas ações de graças. Te louvamos pelo dom da vida, te louvamos pela salvação que temos em Cristo Jesus. Como filho, nos achegamos a Ti para Te adorar, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar o Senhor. Bom. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos adorar a Deus então, né? Vamos, o pastor falou de um dos motivos que temos, né, para agradecer a Deus, para dar graças a Deus. Motivo de sobra, né? Porque Deus fez, está fazendo, vai fazer muito mais, né? Então, amém. Mas mais do que nunca, né? Mais do que tudo, Deus iniciou uma obra em cada um de nós e vai completá-la no tempo certo, né? Eu sempre gosto de lembrar que a maior obra que Deus faz, o maior benefício que nós temos do Senhor, né? É a salvação, é a redenção, regeneração da nossa alma, do nosso espírito. Amém? Perante o Senhor. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. O Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém? Vou cantar uma música do nosso tempo aqui, vamos, Wilton? Nosso tempo aqui. Acho que poucos aqui não conhecem essa música, né? Lembra isso aqui? Não tenha sobre si um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, teu trabalho é descansar em mim. Amém? Vamos orar? Senhor, Pai amado, trazemos diante de Ti a vida do nosso irmão, do Teu Filho, e que a Tua palavra, que já está no seu coração e na sua boca, possa vir agora também para os nossos corações, Senhor. E que através dessa palavra o Senhor possa nos edificar, nos exortar e nos consolar, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Graças a Deus. Pode sentar, querido. Né? Nosso irmão Frank, lembrando, como ele mesmo testemunhou, coordenador do curso CRAU. E se você ainda não fez o CRAU, depois pode falar com ele e já fazer sua pré-inscrição, né, Frank? Graça e paz, irmãos e irmãs. Aqui na igreja, que é a primeira vez que eu estou ministrando, né? Eu já falei ali no salão social, em outras igrejas, mas aqui é a primeira vez que eu estou podendo falar um pouquinho daquilo que Deus me ensinou. E durante essa semana eu estava preparando o que falar, o que Deus queria que eu transmitisse para vocês, e Deus falou muito mais comigo, né? Tive até comentando que eu aprendi muito. Mesmo sabendo das coisas, Deus começou a ministrar no meu coração. Eu sou membro dessa igreja há 10 anos, né? E desde o início, eu e a minha esposa, há 10 anos, a gente ministra o curso CRAU de Finanças. Aqui do pessoal, acho que é só o Germano e a esposa, né, que fizeram. Né? E como o pastor falou, eu quero convidar vocês, né, para fazer. Muitas vezes a gente pensa assim, o Bancho também já fez, né, Bancho? Muitas vezes a gente pensa assim, como eu pensava, eu não tenho que aprender sobre finanças, né? Eu já sei tudo sobre finanças, mas Deus tem muito para falar com a gente. Até o Wilton falou na semana passada, né, que na Bíblia, nas Escrituras, a gente tem aproximadamente 500 versículos que falam da fé. Mais ou menos 500 versículos que falam da graça. E tem mais de 2.350 versículos que falam como a gente deve gerenciar o nosso dinheiro e as nossas posses, né? As posses que Deus colocou nas nossas mãos. Então, Deus estava muito preocupado com isso, né? Para ter tudo isso, acho que Deus estava sabendo que essa área é uma área bem difícil para a gente. E nesta noite eu vou falar, pode projetar o primeiro, o Júlio que está... Bom, vocês também têm aí, né, para acompanhar. Eu vou falar sobre como chegar ao fim do mês, mas também vou falar como chegar ao fim da vida, né? Que é bem mais importante, né? Para a gente chegar ao final do mês, nós temos 3 itens muito importantes, né? Que é uma atitude diferente. Qual que é essa atitude que a gente deve ter? Número 2, nós temos que ter um caráter maduro, né? Quais são as tendências, né, desse caráter? E o último, que é um plano eficaz, que eu vou falar sobre 7 ingredientes para a nossa saúde financeira. Bom, para a gente ter uma atitude, diferente, o ser é muito mais importante do que o fazer. Tá? Eu vou explicar isso aqui. Nas livrarias, né, pode ser secular ou uma livraria cristã mesmo, geralmente eles ensinam o que fazer, né? Tem as planilhas, tal, até o Wilton deu, é importante também, né? E geralmente eles ensinam, tem aqueles livros que falam 5 passos para ficar rico, 40 dias para você ter uma liberdade financeira, né? E essa literatura, né, como eu falei, também é importante. No final também eu vou falar um pouco disso. Mas o mais importante é o ser, que é a parte do caráter, né?
da pessoa. A diferença entre chegar e não chegar. Aqui eu vou contar uma história que eu li na internet, que na Grécia Antiga, né, tinha uma corrida muito particular, nas Olimpíadas, isso. Que os corredores, eles faziam a maratona, mas eles corriam em círculo. Tá? E, além de correr, eles corriam com uma tocha acesa na mão. E daí, não adiantava só chegar em primeiro. Você tinha o corredor lá para ganhar, ele tinha que chegar em primeiro e chegar com a tocha acesa. Se ele chegasse com a tocha apagada, ele perdia. Né? E eu estou falando isso que também nas nossas finanças, né, a gente também tem que chegar com a tocha acesa no final das nossas vidas, né? E a gente tem que, eu vou explicar mais ou menos o que significa essa tocha acesa na nossa vida financeira. Essa tocha acesa seria você chegar ao final, você vai galgar, né, a sua vida financeira durante toda a vida, e chegar no final com uma família, com os filhos, com a esposa, né, e também, principalmente, com uma vida espiritual que você evoluiu. Também você não vai ficar estagnado na sua vida espiritual, né. Muitas pessoas galgam essa escada, sobem uma escada, né, da sua vida financeira, e vão subindo, degrau a degrau, até chegar no topo. Só que quando a pessoa chega no topo, ela olha para trás e não vê mais ninguém. Chega ao topo, chega sozinho, chega com a tocha apagada. Né? Muitas vezes a pessoa já está sem os filhos, né? Os filhos estão na universidade, ou os filhos já se casaram. Aí você senta na cozinha da tua casa, triste, olha, e tem uma pessoa ali. Aí você fala assim: quem é você? Você é a mulher que faz a limpeza aqui? Não, eu sou sua esposa. Muitas vezes a gente, quando ela está em casa ainda, né? E isso, como o Hilton falou, né, a vida financeira da gente, quando falta dinheiro, geralmente causa divórcio. Mas também quando a gente só busca ter dinheiro, a gente também causa o divórcio. Né? Em Salmos 1:3 diz, que não está ali, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E no final ele fala assim: tudo quanto fizer prosperará. Tá? Ele não diz que a sua vida financeira vai prosperar, não diz que a sua carreira vai prosperar. Ele diz que tudo, né, quanto fizer prosperará. Então tudo, né? A sua vida financeira, a tua vida familiar, a tua vida espiritual, a tua vida com a igreja. A gente tem que chegar e ter o tempo com a esposa, ter o tempo com os filhos, né? Quem tem filhos sabe disso. A gente tem que ter o tempo para ter uma relação mais íntima com Deus, tem tempo para viagem, para as férias, né? Antes de ter a Thalita, eu ficava no meu consultório até 8, 9 horas da noite, né, trabalhando. E quando nasceu a Thalita, eu pensei, não, eu tenho que parar com isso. Né? E conversei com minha secretária e eu marco meu último paciente às 5h45. Né? É meu último paciente que vai até 6h15, 6h30, daí eu vou embora. Porque eu tenho uma saudade imensa da Thalita. Também da Amanda, né? Lógico. Aqui eu tenho também um filme que eu assisti muitas e muitas vezes, né? Que é Pai de Família. Alguém já assistiu? Com o Nicolas Cage.
Não. É um filme interessante. Ele sai da faculdade, larga a ex-namorada e começa a trabalhar, e ele chega ao topo de uma presidente de uma grande empresa. E na véspera de Natal de um dia, ele estava andando na rua, numa loja de conveniência, e tinha um rapaz que tinha burlado uma loteria, tinha rasurado e queria receber da pessoa esse valor. E ele foi lá intervir e falou: não, eu pago essa loteria para você. E daí ele perguntou: mas por que tal? E ele falou assim: não, porque eu tenho tudo, eu não preciso de mais nada, né? E esse rapaz era um anjo. E ele falou: você tem tudo? Então tá bom. E ele foi embora, e ele dormiu, e ele acordou no dia seguinte, na cama, casado com a ex-namorada e 2 filhos, uma menina e um menininho, né? E daí ele fica louco, né? Ele vai na empresa dele, e ele não é mais o presidente, então ele já é uma outra pessoa que teve tudo isso. E ele vê os vídeos, vê fotos, né, do que ele passou, que ele não passou, mas a outra pessoa passou. E eu achei interessante a filha dele falar assim: você não é meu pai, né? Num dado momento ela fala: você não é meu pai. Ele falou: não, eu não sou teu pai. E daí vai passando, eles vão, né, indo em festa, vão fazendo várias coisas, e chega um dia que ele vê que realmente aquilo que traz felicidade é a família e o emprego dele, né, que ele passou a ser um vendedor de pneu, né? E foi passando, até que um dia a filha falou assim: pai, você voltou, né? E ele se sentiu todo, né? Ficou muito feliz. E daí o anjo veio e falou que aquilo ia acabar tudo. E ele dormiu, ele fez de tudo para não dormir, mas dormiu, e no dia seguinte acordou sozinho de novo, né? E aí ele foi correndo na casa da ex-namorada, encontrou ela, procurou ela e achou ela. Era uma advogada também que tinha subido na vida e tinha sido transferido para Paris. E nessa noite ela ia embora. E ele foi para casa, depois ele ficou pensando e foi para o aeroporto, e ela estava na fila de embarque, e ele falou assim: não, mas vamos tomar um café, eu quero conversar com você. E ela falou que não, que ele fosse lá para Paris, porque já tinha acabado toda a história com ele. E ele começou a falar assim, eu até choro quando assisto várias vezes, né? Mas vou contar o final. Ele fala bem assim, que na fila do aeroporto ela estava embarcando, e ele de longe fala assim, né, nós temos 2 filhos, uma se chama tal, ela é não sei o quê, e fala dos filhos, né, e fala que com ele era uma pessoa melhor, né, e daí ela ouvindo tudo aquilo, ela desiste, e vão tomar um café junto, e acaba o filme. Isso para dizer que dinheiro não é tudo, né? Muitas vezes que nem ele ficou sozinho, e ela também, né? Ela também estava sozinha, né? E que a família é muito importante. O dinheiro diz muito. Em Lucas 16:10 diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Por isso que o importante na nossa vida é ser, né? Não é o fazer. Por quê? Porque Deus vê a intenção do nosso coração, né? E na área de finança, o que a gente faz demonstra o que realmente a gente é, né? O fundador do Ministério de Finanças Crown, o Dr. Laurie Burkett,
que já faleceu há alguns anos atrás, ele fala: a forma como gerenciamos o nosso dinheiro é a expressão externa de uma condição espiritual interna. Tá? Então, do jeito que a gente lida com o dinheiro, né, é uma expressão de uma condição espiritual que vem do nosso coração. Tá? Então, eu fiquei pensando, Deus está muito preocupado com isso, né, e por isso que Ele deixou os ensinamentos na Escritura. Tá? Aqui eu vou contar outra história de uma pessoa que fez o CRAU, que ela queria trocar de fogão. E ela foi na loja, um fogão simplesinho, de R$350. Então, R$350 à vista, ou em 10 vezes de R$53. Já anotaram, né? R$180 de juros. O que ela fez? Ela pegou um envelope e todo mês ela colocava R$35 dentro do envelope. E ao final de 10 meses ela foi lá e trocou o fogão. Né? Olhando isso, o que a gente vê? Duas coisas, 2 frutos do Espírito. A primeira é a paciência, né? Porque você pegar e separar todo mês, você tem que ser paciente. E a segunda é que no meio do caminho dá vontade de pegar aquele dinheiro e dar uma entrada ou gastar em outra coisa. É o domínio próprio. Verdade? Em Gálatas 5, 22, 23 diz: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Tá? Outra história que eu vou contar é quando eu fiz o curso CRAU de finanças na Igreja Quadrangular. A gente falava tem uma lição sobre honestidade. E nessa lição, uma coisa que pegou muito foi uma história que eu vou contar aqui agora. Às vezes, uma vez eu estava numa estrada e eu até não falei, mas eu me converti com 13 anos e com mais ou menos 23 eu saí da igreja, né, e voltei com 40 e poucos anos para a igreja. Né, fiquei 20 anos fora da igreja. E nesse período eu fiz isso mesmo. Né, eu estava numa estrada que marcava 80 km por hora, né, e eu estava correndo a 140. Aí desci, na hora que eu estava descendo, eu vi uma luzes piscando. Falei, porra, mas não é Natal, né? Era um carro de polícia. E estava parado, pediu para eu parar, né, e o policial falou assim: você está ficando louco? Eu falei, por quê? Não, você estava 140 km por hora aqui no nosso radar. Eu falei, não está tudo isso, né? Meu carro não corre tudo isso, mas estava. E o cara conversando, tal, e o que a gente faz? A gente fica com pena do policial, né? Ele ganha mal, fica com dó da família, a gente dá uma oferta de amor para a família, né? E aí a gente vê o caráter da pessoa, né? E no curso de CRAU eu falei para o pastor, né? Pô, lembrei disso, tal. E às vezes a gente, né, corrompe o policial, né? A gente não respeita nem a lei brasileira e principalmente a lei de Deus, não é verdade? E é até chato falar, mas o pastor falou que um dia ele fez isso também. Mas o policial pediu. Então, muitas vezes a gente faz essas coisas pequenas, né? E que Deus abomina, né? Às vezes, quando a gente vai preencher o imposto de renda, né,
Às vezes dá uma falha de memória e a gente acaba esquecendo de colocar algumas coisas que a gente recebeu, né? E também, às vezes a gente vai para o Paraguai, eu até fiquei preocupado com o som da igreja, né, que foi comprado lá, mas a gente vai para o Paraguai e compra acima da cota, né, e a hora que passa ali, fala, ainda dá pulo de alegria, né? Oh, que maravilha, né? Deus ajudou a gente a passar, mas isso é vergonha para Deus, né? Isso é vergonha para Deus, não é para a honra e glória de Deus. Então, eu estou falando tudo isso porque as decisões econômicas que a gente faz na vida da gente, o som da igreja está tudo certinho, viu? Passaram tudo na cota. Mas eu questionei lá na clã, né? A gente questionou, falou assim, olha, passou como, tal, mas passou tudo certinho, né? E essas decisões, como eu tinha dito, né, ela vai demonstrar o caráter da pessoa, tá? Essas decisões é o espelho do coração da gente, né? Muitas vezes a gente pensa que as pessoas não estão vendo, as pessoas estão vendo, e Deus está vendo muito mais, né? De dentro para fora. Aqui tem uma frase do Einstein, que eu copiei, que fala assim: os problemas econômicos que enfrentamos hoje não poderão ser resolvidos com o mesmo nível de pensamento que nos levou a ter esses problemas em primeira instância. Não é? Não adianta você querer resolver o problema, né, tipo dívida que você tem, com o mesmo pensamento que quando você se endividou, não é verdade? Então você vai ter que mudar. Então aqui você vai ter que mudar de dentro para fora. Que você vai ter que alcançar um nível, né, de aprendizado, né, para que você possa resolver esses problemas. Aqui as mulheres sabem muito bem, né, como emagrecer. É fácil, não é? Emagrecer. A gente fica com a boca fechada durante 3 semanas e emagrece 5 quilos. Emagrece? Emagrece. Mas depois você come que nem um louco, né? E ganha os 5 quilos e ganha ainda muito mais, né? Aí até perguntei para a Amanda qual a dieta que tem, né? Falou assim, tem dieta da lua, dieta do sol, dieta da sopa, tem regime das 3 maçãs, tal. Mas, se você não mudar o jeito que você prepara o seu alimento, ou os alimentos que você come, não vai adiantar em nada, não é verdade? Na nossa vida financeira é a mesma coisa. Não adianta você querer fazer as coisas sem mudar o teu estilo de vida, né? Aqui eu vou falar sobre também 4 atitudes importantes, que tem também no curso CRAU, né? Atitude 1, o Wilton já falou também, é ser um administrador. Você não é dono, você é um administrador das tuas posses. Em Salmos 24:1 diz: ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo o que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Aqui tem um versículo que você deve guardar no seu coração para o resto da tua vida, que é em 1 Crônicas 29:11-12, que fala assim: tudo o que existe nos céus e na terra é seu, ó Senhor, e seu é este reino. Nós adoramos a Deus porque Ele dirige todas as coisas. Riquezas e honra vêm somente do Senhor, e Ele é o governador de toda a humanidade. Sua mão controla força e poder, e é por sua vontade que os homens se tornam importantes e recebem força. Esse versículo fala tudo, né? O que Deus é para a gente, né? Que tudo pertence a Ele.
e que nós somos apenas administradores, nós somos apenas gerentes das posses que Ele coloca nas nossas mãos. Tem uma história das cruzadas, que fala assim que os cruzados, eles arranjavam os mercenários para lutar por eles, tá? E esses mercenários não eram cristãos. E o que eles tinham que fazer? Vão lutar por nós vamos ter que batizar eles. Então, eles batizavam esses mercenários, só que os mercenários, na hora do batismo, eles emergiam e deixavam a espada para fora. Por que isso? Porque eles poderiam usar a espada do jeito que eles quisessem. E muitos cristãos também fazem isso. Colocam a sua carteira para fora, né? É batizado e a carteira fica para fora. Assim, Deus, eu dou o dízimo, mas os 90% eu que mando neles. Eu que gerencio, eu faço o que quero com ele, né? Quando eu estava fora da igreja, e logo depois que voltei, eu perguntei para o meu irmão assim, eu sou autônomo, como que eu faço, né? Como que eu dou o dízimo do bruto, do líquido? O meu irmão falou assim, cara, você tem que dar o que você sente no teu coração, mas Deus não está preocupado muito com o teu dízimo, Ele está preocupado com 90% que fica na sua mão, né? Porque o meu irmão conhece muito bem como eu sou, né? E eu comecei a pensar nisso, né? Realmente, o que a gente fica na mão é 90%, né? Aqui tem duas histórias que eu gostaria de contar, que tinha uma pessoa que ele acabou se endividando, e o único jeito de ele poder pagar a sua dívida foi vender a casa. E ele chorou muito, né? Chorou porque estava perdendo a sua casa. E por que ele chorou? Porque ele era dono da sua casa. Porque se ele fosse administrador da casa dele, ele ia falar assim, não, eu estou devendo, vou pegar o ativo, vou pagar o passivo, né? E outra coisa, tinha uma rede de supermercados, que tinham vários supermercados num estado. E um dos supermercados já fazia 3 anos que andava no negativo, né? E essa rede de supermercados, ele tinha um gerente, um administrador. E ele, vendo isso, foi ver que nesse último ano também estava fechando no vermelho. E o que ele decidiu? Decidiu fechar esse supermercado, né? Na mesma cidade tinha um dono de supermercado que estava na mesma situação. 3 anos negativo, 4º ano ele falou, não dá mais. Fechou o supermercado porque não tinha condições. Quem é que sofreu mais? O administrador da rede de supermercados ou o dono daquele supermercado menor? Quem que você acha que sofreu mais? O dono, né? E por isso que a gente às vezes sofre, porque a gente pensa que é dono, né? Até estava falando com o André, né, André? É muito difícil isso. É muito difícil você falar para Deus que o teu apartamento é dele, que o carro é dele, às vezes o computador é dele, né? Que nada nos pertence. A gente está só administrando. É muito difícil. É um exercício quase diário, né? Mas que a gente tem que ter, né? Aqui eu quero dar um versículo também, que fala de 1 Coríntios 4:2. Ora, além disto, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel, né? Que cada mordomo, que somos nós, que Deus esteja encontrando fiel. Tá, a outra atitude é a doutrina do contentamento. Aqui eu aprendi bastante. É aqui que eu sabia, mas não sabia, que o Espírito Santo tocou no meu coração. É ser feliz no lugar econômico onde Deus te colocou, não é? Em 1 Timóteo 6:8 diz, e, de fato,
é grande fonte de lucro a piedade com o contentamento, porque nada trouxe para esse mundo e nada podemos daqui levar. Tendo, porém, alimento e vestuário, estaremos com isto contentes. E aqui, às vezes a gente pensa assim, Deus colocou eu num nível aqui, mas está escrito que é contente, não é conformado. Não é para a gente ficar contente e ficar estagnado. Muitas vezes a gente tem possibilidade de alcançar um nível social maior, um nível na nossa vida financeira. E uma coisa que eu aprendi é que nesse lugar que a gente está, a gente tem que desfrutar e ser feliz nesse lugar. Muitas vezes a gente está nesse lugar descontente e querendo galgar mais para cima, A gente olha para o vizinho e fala, poxa, o vizinho está ali, eu quero ir lá, e às vezes você não desfruta desse nível, desse momento, e a vida vai passando, não é verdade? As dívidas, e as más decisões financeiras está muito relacionado com essa insatisfação, a pessoa está insatisfeita com o seu nível e ele quer estar num nível maior e ele acaba se endividando, e acaba que fica mais insatisfeito ainda, muitos querem dar um salto, ou quer mostrar, que nem o Wilton falou, que muitas vezes a gente compra coisas para mostrar para o vizinho, mostrar para um amigo, e não é aquele nível social que a gente tem. Aqui a gente fala assim que o dinheiro pode comprar uma casa, pode comprar um apartamento, mas o dinheiro não constrói um lar, não é verdade? A gente pode comprar uma educação, estudar numa universidade paga, comprar educação, mas a gente nunca vai comprar sabedoria. Outra coisa também, que o dinheiro pode comprar ou facilitar um transplante de coração, mas a gente não pode comprar amor, não é verdade? Sobre o divórcio, aqui a gente fala que 50% ou mais dos divórcios ocorrem por causa do dinheiro, tá? Só que é o seguinte, não é a pobreza que é a causa, não é a pobreza que desintegra as famílias, o que ocorre são as más decisões financeiras e as dívidas, que, na verdade, essas dívidas vão causando uma tensão na sua vida conjugal, que chega a um ponto que acaba se separando. Há 10 anos atrás, quando eu estava nessa igreja, eu e a Amanda casamos, e nós tínhamos uma situação financeira péssima, eu morava de aluguel, a gente morava de aluguel, nós tínhamos um Ford Ka financiado em 24 vezes, e tinha o meu trabalho, e ela era professora. E o líder do Ministério de Famílias, que era o João Batista, que já faleceu, ele ficou sabendo que nós tínhamos feito o curso e queria que nós ministrássemos aqui na igreja. E eu falei assim, mas eu estou começando agora, estou retornando agora. Ele falou, não, você tem conhecimento e você vai conseguir com a ajuda da Amanda, e nós vamos estar orando e tal. E nós abrimos a primeira turma. Eram 5 casais. Estava o Manfred, o Carlos Bart, o Paulo Rodolfo, o Ademar e a Melissa. Eu e a Amanda ficamos envergonhados, porque todos eles tinham já
uma casa, um carro, e nós não tínhamos. E eu pedi para Deus, né? Falei, Deus, eu quero ter o que as pessoas têm, para a gente não ser envergonhado, né? E também para poder falar que Deus abençoou, né? E hoje, 10 anos depois, quer dizer, Deus já abençoou antes, né? Mas a gente tem um apartamento, a gente tem um bom carro, né? E Deus nos abençoou com a Thalita também, né? E eu sempre falo pro tio Edson, né, que acompanhou a gente de perto, que ele viu a nossa vida financeira e a nossa vida espiritual indo junto, né? E o dia mais feliz que eu tive é quando a Amanda falou que ia dar aula para as crianças, sabe? Ela era da Vila Cortes, ela dava aula lá e chegou aqui na Central, ela não fazia nada. E quando ela falou que ia dar, eu falei assim, glória a Deus, né? Que bom. Bom, voltando aqui, em Mateus 6,25 diz, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais que as vestes? Né? Então, a nossa vida é mais importante, né, do que tudo isso. Viver, até fiz uma frase aqui, que viver significa descobrir a tarefa para a qual nascemos, pôr em prática os talentos e dons que Deus nos deu. Tá? Também aqui fala em Lucas 12,15, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Tá? Viver a nossa vida em abundância é aprender a desfrutar dela, né? Mais importante do que o dinheiro, até tem aquela propaganda lá que fala como que é mesmo? Do cartão de crédito, lá fala que é bom isso, mas é melhor aquilo, né? E aqui eu fico muito feliz quando chego em casa, posso brincar com a Thalita, né? E posso beijar ela, posso brincar com ela, ficar com tempo com ela, e não só ficar lá no consultório, trabalhando, né, para ajuntar o dinheiro. A vida é curta e a gente tem que deixar nossas pegadas, né, e principalmente para os nossos filhos. Atitude 3, rápidos ou pacientes. Nós devemos ser perseverantes, né? Em Provérbios 21:5 diz, quem planeja e trabalha com dedicação ficará rico. Quem quer ficar rico da noite para o dia acaba perdendo o pouco que tem. Tá? Então, se você tem planos para a tua vida e você trabalhar com dedicação, a palavra fala que você vai ficar rico. Mas aquele que quer ganhar e, né, trapacear e tal, ele acaba na pobreza, acaba perdendo até o pouquinho que tem, né? Então, nós devemos ser pacientes na nossa caminhada. Tá? Aquela maratona que eu falei da tocha acesa, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, né? Então, a gente deve ser paciente e perseverante também. Atitude 4, nós devemos ser poupadores. Provérbios 21:20 diz, o homem de bom senso economiza, e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa. O tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. É forte, né? É forte, né? Às vezes eu brinco com a Amanda e falo assim, acabou o seu dinheiro? Ela falou, acabou. Aí eu falo assim, o tolo gasta tudo assim que o recebe.
E ela briga comigo. Aqui tem um princípio eterno que fala que a gente não tem como poupar gastando, né? Muitas vezes os comerciais enganam a gente, né? Compre, economize, compre agora, economize depois, tá? Então não existe isso, né? Você vai poupar de verdade. Aqui eu vou falar sobre necessidades e desejos, tá? O que é necessidade? É tudo aquilo que a gente necessita para sobreviver, não é? Alimento, roupa, teto para morar, segurança, saúde, transporte. Os desejos é tudo aquilo que não é necessidade, que pode ser tipo assim, você vai comer uma carne de frango que é mais barato e você quer um bife, tá? Daí já se torna um desejo qualitativo, tá? Mas deixa de ser necessidade para ser desejo. Aqui eu coloquei necessidade versus desejos. Eu esqueci de alguns itens ali, mas a gente vai falar um por um. N é necessidade básica do ser humano, DQ é desejo de qualidade e necessidade básica que quer ser satisfeita com uma qualidade maior e desejo, que não são necessidades básicas. Eu vou querer a ajuda de vocês. Comida. Necessidade. Depende, mas comida. Calça. Necessidade. Sapatos. Necessidade. Bife eu já falei, né? Que é um desejo de qualidade. Sorvete. É um desejo. Férias. Necessidade. TV. Desejo. Ali não tem, né? Rádio. Rádio. Desejo de qualidade. Computador. Depende. Pode ser necessidade, pode ser desejo de qualidade, pode ser desejo. Depende do que você vai usar. Se for para brincar, é desejo, mas se for para trabalho, é uma necessidade. Café. Desejo. Desejo. Educação. Educação. Necessidade. Casa própria. Desejo de qualidade. Moradia. Necessidade. Por que aqui casa própria é desejo de qualidade e moradia é necessidade? Eu discordo um pouquinho, que no curso CRAU ele fala assim, se um apartamento custa R$200 mil, então um apartamentinho pequeno, R$200 mil. Tá, e para você alugar esse apartamento, custa R$700 o aluguel. E aí? Se você colocar 200 mil na aplicação, nós temos 2 gerentes aqui, o Wilton da Caixa e o Vander do Banco do Brasil. É melhor guardar os 200 mil aplicado e pagar os 700? Ou você comprar um apartamento? Quanto que rende 200 mil? Vai dar mais de R$700, né? Esse é um pensamento do curso CRAU, mas eles dão lá nos Estados Unidos. Eu discordo um pouquinho, eu acho que é melhor você ter o seu bem, né? Não é verdade?
Isso, eu acho que é melhor sair do aluguel. Oi? Verdade. Tá certo. Vamos continuar. Transporte. Necessidade. Carro. Desejo de qualidade. Descascador de batatas. É um desejo. Guloseimas. Desejo. Perfume. Depende, se a pessoa for fedida, né? Vídeo. Desejo. Refrigerante. Desejo de qualidade. E a gente, água não. Água é uma necessidade, mas refrigerante não. Festa de aniversário. Desejo de qualidade. Comidas em restaurantes. Desejo de qualidade. Turismos nas montanhas. Desejo de qualidade. Ferramentas. Tudo. Telefone. Desejo de qualidade. Eu discordo um pouco, acho que é uma necessidade. Brinquedos. Desejo. Vestidos para as mulheres. É uma necessidade. Produtos de limpeza. É uma necessidade. Presentes de Natal. É um desejo de qualidade, né? Bichos de estimação. Desejo. Tá. Nós devemos ter um caráter maduro, tá? E para se ter um caráter maduro, o primeiro caráter é de integridade, de honestidade. Aqui tem uma história que eu acho que muita gente já conhece, que um pai tinha um filho que ele era assim um pouco mentiroso, falava meias verdades, tal. E o pai pensou: o que eu vou fazer com esse menino? Aí um dia chamou o menino e falou assim: olha, toda vez que você omitir, que você mentir, que você falar uma coisa que não é muito verdade, eu vou pegar um prego e vou pregar na porta do seu quarto. E passado 3 meses, a porta do menino está cheia de prego, né? Aí ele pegou o menino, levou lá, falou: você não tem vergonha? Olha como é que está essa porta. E o menino começou a chorar. Falou: pai, eu não consigo. Eu não consigo falar a verdade, não consigo... tem muitas consequências isso, e eu não consigo, pai. Ele falou assim: vamos fazer o seguinte, filho, vamos mudar, né? Vamos mudar, de hoje em diante você comece a falar a verdade, mesmo que tenha consequências, a gente conversa, não vou espancar você, né? E o menino pensou e falou: vamos tentar. E passado alguns meses, o pai viu que faltava só um prego na porta, né? E ele foi lá, chamou o menino e falou: vamos tirar o último prego. Aí foi lá, tirou o último prego, o menino começou a chorar de novo. Ele falou: mas o que aconteceu, filho? Eu falei assim: não, pai, tudo bem que tirou todos os pregos, mas os buracos ficaram, né? Então, o que a gente fala? Que o caráter da gente é melhor cuidar do nosso caráter do que recuperar, né? Que as marcas sempre vão ficar. Mesmo que a gente peça perdão, alguma coisa fica ainda, né? E outra coisa, que na nossa integridade, se não houver, não há bênção. Né, pastor?
a salvação é incondicional. É incondicional. Em Efésios 2, 8, 9 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Então a nossa salvação é de graça, mas a bênção não é. A bênção de Deus não é de graça. Ela está condicionada à nossa obediência e principalmente à nossa honestidade. Tá? Aqui eu vou falar bem rapidinho sobre as bênçãos que a gente tem. Bênçãos de uma relação mais íntima com Ele. Depois vocês podem ler. Provérbios 3:32. Bênção de uma família feliz. Provérbios 27. Bênção de provisão econômica. Provérbios 15:6. Muitas vezes a gente fala para Deus: Deus, mas a gente é pobre e não vou pagar todos os impostos que tem que pagar. Tem pessoas que, até um tempo atrás, eu falei para minha esposa: CD pirata aqui em casa não entra. Coisas pequenas, né? E a gente pensa que isso não está desagradando a Deus, mas está. CDs piratas, tem gente que ouve CD pirata gospel. Eu acho incrível isso, né? E na Bíblia fala que não roubarás, né? Não fala assim que não roubarás porque eu sou pobre. Ou a gente às vezes pensa, que nem eu falei para o Wilton: você não imprimiu isso daí com o dinheiro da caixa, né? Porque daí é maldição, né? E a gente às vezes pensa assim: vou roubar da caixa, mas a caixa é rica, né? Mas não é bem assim, né? E também tem maldição, né? Deus, em Provérbios 28:9 fala: Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Isso é muito sério. Muita gente orando aí e Deus não está ouvindo. E não é muita gente não, às vezes eu mesmo, sabe? Muitas vezes eu fico pensando: Deus não está ouvindo minha oração. E às vezes a gente não está cumprindo realmente a lei de Deus, o que está escrito nas Escrituras, né? E tem maldição dos problemas na família, Provérbios 15:27, maldição de vida curta, Provérbios 19:9, e maldição pela falta de provisão, que fala em Provérbios 13:11. Outro caráter que a gente tem e tem que amadurecer na nossa vida é o amor, né? Em 1 Coríntios 13:3 fala: poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o corpo para ser queimado, mas se não tivesse amor, isso não me adiantaria nada, né? Aqui a gente fala assim de compaixão, né? Compaixão não é ter pena. Pena é quando a gente tem pena de uma coisa. Pena de pessoa nunca deve ter, mas pena de um animal é a gente estar olhando de cima para baixo. Compaixão não, compaixão é de igual para igual, é compaixão, né? E nós devemos sempre aprender a ser generosos e como a gente está sendo abençoado, poder também abençoar as outras pessoas, né? A gente não tem um coração de pedra, Deus deu para a gente um coração de carne. O terceiro caráter, muito importante também, que é o domínio próprio, né? Tinha uma mulher no curso que falava assim: mas eu não consigo me controlar, eu vou no shopping e não tem como, eu vejo uma coisa e compro, e gasto, e compro, e levo para casa, depois eu não uso, né? E tem muita gente assim, tem muita gente, e às vezes a gente mesmo, até o Wilton Cabral, né? Então, a gente, essa mulher falava assim: mas eu não aguento, e a minha mãe é igualzinha eu, e a minha avó então é igual, né? Já é uma maldição então isso, né? E aí eu falei assim: mas se alguém está em Cristo,
nova criatura é, né? As coisas velhas, antigas já passaram, eis que se tornaram novas. Então, se você aceitou Jesus, você é uma nova criatura, né? Isso que ficou, vai ter que ficar para trás também. Outro versículo fala de 2 Timóteo 1,7, fala, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, que é o domínio próprio, né? Então, a gente tem que saber dizer não, né, para nós mesmos, né? Muitas vezes a gente tem que falar não, chega, eu quero, mas não vai dar. Outra coisa que eu aprendi e que eu e a Amanda colocamos em prática é que eu falei para ela assim, tudo que passar de R$100, tudo que passar de R$100, nós vamos ter que conversar. Se vamos comprar ou se não vamos comprar. Então, isso é um acordo que a gente tem. Outra coisa que o Islo já falou também, que nunca compre por impulso. Você vê uma coisa e compra. Não, vai lá, dá uma olhadinha, volta para casa, espera uns 3 dias, e a coisa mais importante, ore. Ore. Muitas vezes a gente fala isso e fala assim, Deus vai estar preocupado com isso? Claro que Deus vai estar preocupado. Deus está preocupado com cada centavo que você gasta. Aqui eu vou parar de falar do ser e vou falar do fazer, né? Que é um plano eficaz. Aqui são 7 ingredientes para a saúde financeira. Não são 7 passos, tá? Não é assim, você faz o primeiro, passa para o segundo, passa para o terceiro. Não, são 7 ingredientes. É como se a gente fosse fazer um bolo, tá? A gente vai fazer um bolo, a gente coloca os ingredientes tudo junto. Então, esses 7 ingredientes é para estar andando junto para que você possa chegar ao final do mês. Então, primeiro a gente tem que ter um plano, um estilo de vida razoável, eliminar as dívidas, ser generosos, compartilhar, obedecer ao Senhor, ser comprometido com a palavra, preparar para a aposentadoria e planejar a distribuição da herança. Bom, primeiro ter um plano. Em Provérbios 27, 23, 24 diz, procura conhecer os estados das tuas ovelhas, cuida bem dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre. As riquezas não duram para sempre. Então, esse versículo acho que foi escrito há 3.000 anos atrás, né? Naquele tempo, ele cuidava das ovelhas, dos rebanhos, né? Então, para isso, ele tinha que saber como que estavam as suas ovelhas, né? Então, o pastor chegava lá e falava, vamos ver como que está. Hoje já é diferente, né? A gente vai ver a nossa conta bancária e tal. Naquele tempo, não. Ele ia lá onde estavam as ovelhas e falava, uma ovelhinha, 2 ovelhinhas, 3 ovelhinhas, 4 ovelhinhas, 1 lobo, 6 ovelhinhas, 7 ovelhinhas, que tem o lobo também, né? A gente tem que saber a nossa situação econômica. E Deus já ensina isso há muito tempo atrás, né? E o rebanho da gente são nossos investimentos. A gente tem que cuidar, né? Tem que cuidar. Deus fala aqui que as riquezas não duram para sempre. Então, aqui eu vou falar de como que a gente pode fazer isso? Bom, você deve marcar o encontro com a tua esposa, né, ou com o teu marido, daqui 30 dias. Daqui 30 dias, você fala assim, nós vamos sentar e vamos conversar. Então, você tem 30 dias, né, para conversar com a tua esposa ou com o teu marido. E se você não tiver esposa nem marido, você tem 30 dias para conseguir um também, né? Sabe aquela quando casa sai a certidão de casamento, né? As mulheres não vão brigar comigo, tá? O homem coloca na pasta de despesas.
E a mulher coloca na parte de investimento. Tá. Aí a segunda coisa é você tem que colocar uma caixa. Vai ser uma caixa de sapato na cozinha. Não, sem sapato. As mulheres já vão querer comprar sapato, né? Já vão querer... a Edneia vai falar assim, ô Wilton, eu não tenho caixa em casa. Vamos comprar sapato e a gente usa a caixa. Aí coloca na cozinha ali e tal. E durante esses 30 dias, você... O Wilton já até falou, mas vou falar de novo. Você pega todas as notas fiscais, pega aqueles comprovantes tal, e vai colocando na caixinha. O que não tiver, anota no papel e coloca dentro da caixinha, tá? Isso, pega a planilha lá e leva, tal. O meu é mais simplesinho, tá? Tá, depois dos 30 dias, você se encontra com a esposa. Se tiver filho pequeno que nem a Thalitinha, manda ir para a casa da sogra, né, para não atrapalhar. E aí você pega o teu seu olerite, pega teus rendimentos, né, vê tudo, soma tudo. A maioria assim é assalariado, né, tem um olerite e tal, né, que nem a Amanda pega tal. Eu é mais difícil, eu tenho meu caixa, né, daí eu pego, soma tudo e desconta o que é de César, tá? Tira a parte de César. Muitos já recebem já descontado, né? Aí você tira, depois disso você tira a oferta que você vai dar para o Senhor. Oferta, que são dízimos, ofertas, tudo, né? Se você ajuda alguém, se você dá para missões, então você separa isso, tá? Aqueles impostos anuais, você divide por 12 e coloca também ali como despesas, né? Tá. Aí você pega o que você gastou, né, e subtrai do que você está ganhando. Esse é o dinheiro disponível, que é a bênção de Deus. Tá? Então, você chama... aqui até esqueci de falar, que você separa, né, em despesa de casa e tal, que é a planilha do Wilton, né? Para você também saber onde que você está gastando mais. Tem um gasto que a gente chama de gastos vários, né? Que a gente gasta na panificadora, que até eles falam que é um buraco negro, né? Que é onde que você gasta mais e não sabe para onde está indo, né? Daí você chama o seu médico cardiologista, né? Porque o resultado pode dar positivo ou pode dar negativo. Se der positivo, bênção de Deus. Se der negativo, não se preocupe. 80% da população está nessa faixa, que dá negativo. Tá? Espero que não seja o caso de vocês, né? Daí, vocês vão dividir esse dinheiro que você gasta por 4. Tá? Então, vai conversar com a família. Nós vamos dividir isso aqui por 4, para a gente gastar semanalmente. Tá? Aí você, tipo assim, eu preciso de dinheiro para restaurante fora, porque eu almoço fora, preciso de dinheiro para transporte, preciso de dinheiro tal. Então, você pega essa parte e gasta, né? Até o autor aqui, ele fala assim, que você tem que marcar o dia 8, dia 1º, dia 8, dia 16 e dia 24. Porque tem meses que tem 5 semanas, então não dá para dividir, né, assim, então tem que ser por dia mesmo. E muitas vezes a gente pergunta, mas que nem eu recebo de um paciente, recebo do outro, tal, você,
não se importe com o que você está recebendo. Você tem que se importar com o que você está gastando, né? E daí você vai ter um controle semanal, não mensal, porque num prazo mais curto você vai ter maior controle, tá bom? É bem simplesinho, tá? 2, são metas e estilo de vida razoável. Se você não tiver uma meta, não sabe nem para onde que você está indo, não é verdade? E aqui Deus falou muito comigo. Falou, Frank, você não tem uma meta. Eu falei, puxa vida, eu não tenho uma meta mesmo. Eu vou ter que ter uma meta, né? E em Hebreus 13:5 diz, não se deixam dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei, tá? Então você tem que perguntar para você mesmo, quanto que é suficiente para você? Quanto que é suficiente para mim? É uma pergunta difícil, né? E durante essa semana que eu estive estudando, eu fiz essa pergunta para mim. E incrível, né? Que num livro que eu vi lá, até comentei com o André, tem vários itens, e eu vou falar, já tem uns itens aí também, e depois eu vou falar. Então, você deve escrever essas metas que você quer. E a primeira coisa que você deve fazer é colocar diante de Deus, em oração. Tá? Outra coisa que você deve colocar na tua vida é um limite, né? Porque senão você não, né, sempre vai querer mais e mais, né? Então você vai ter que ter um limite. E para que você possa parar num status social, que daí a partir daqui que você chegou, você poder abençoar as outras pessoas, principalmente abençoar para o reino de Deus, não é verdade? E isso Deus falou muito sério comigo, né? Em 2 Coríntios 8,14 diz, já que agora vocês têm bastante, é justo que ajudem os que estão necessitados, tá? Então, até achei engraçado aqui, as metas, né, desse autor, ele fala casa própria, está ali, né? Casa própria, carro ou carros, negócio próprio, educação dos filhos, educação própria, plano de saúde, aposentadoria, viagem, férias regulares, casa na praia e barco para pescar. Aí a Amanda falou, esse barco para pescar você que colocou, né? Eu falei, não, estava no livro. Que interessante, né? Pois é, daí eu fiquei pensando, eu de Deus, porque graças a Deus, né? Até graças a Deus eu falei assim, eu falei para a Amanda, casa própria nós temos, carro nós temos, negócio próprio nós temos, educação dos filhos está encaminhado, nós temos nossa educação própria, temos plano de saúde, temos um plano de aposentadoria, eu tenho o Brasil Prev, viagem, a gente viaja, férias regulares nós não temos casa na praia e barco para pescar, né? Aí a Amanda falou assim, mas você quer isso? Eu falei, sabe que eu quero, sabe? Então, tendo mais esses dois aqui, acho que completa tudo. Ele vendeu já. Mas essa casa da praia eu mudo para uma chácara, né? Eu quero ter uma chácara. Eu vou contar uma história aqui, bem interessante, né? E essa história aqui vai ajudar você a pensar um pouquinho. Então você está caminhando e de repente você passa aqui na frente. Fala, ué, a igreja está aberta, está iluminada, olha no estacionamento, vê alguns carros. Você fala, ué, mas hoje não é domingo, hoje não é quarta, o que está acontecendo? Aí você entra na igreja, dá uma olhadinha, fala, ué, aí você vem aqui na frente
e vê que tem um funeral. Aí você fala, acho que eu vou embora. Não, vou lá ver. Vem até aqui, senta aqui na primeira fila, dá uma olhada e vê que é você mesmo. É você que está ali. E logo em seguida, entra um rapaz. Aí você olha para o rapaz e fala assim, nossa, é meu filho. E você olha ao redor e fala, nossa, minha família toda, meus amigos. E o filho chega até o caixão, abaixa, e ele vai falar algumas coisas de você. O que você gostaria que ele falasse? Pense bastante nisso. É um legado que você vai deixar para os teus filhos, né? Eu fiquei pensando, né? E como eu falei, a gente não é só como a gente vai chegar no final do mês, mas como a gente vai chegar no final da nossa vida. O que a gente vai deixar, né? Qual que é o nível máximo para a nossa vida financeira? Quanto que é suficiente? Em algum momento a gente tem que parar, né? Porque senão a gente cai numa síndrome. Qual que é essa síndrome? Síndrome do mais um pouquinho. Né? Fala, poxa, eu quero mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Né? E às vezes a gente fica correndo atrás e acaba perdendo muita coisa. Né? Principalmente a vida dos nossos filhos. E quando a gente chegar nessa meta econômica, né, a gente vai poder sentar, descansar e agradecer a Deus por tudo, não é verdade? Né? Vamos estar satisfeitos. Tá. O terceiro, que é eliminar as dívidas. Essa é a principal meta da nossa vida. Se você não tiver dívidas, continue assim. Para a honra e glória de Deus, eu não tenho dívidas. Até 3 meses atrás, eu estava pagando um financiamento no Banco do Brasil do meu carro. E era para estar pagando até o final do ano, e na metade do ano, mais ou menos, eu já consegui quitar. E isso estava me incomodando muito. E até de pensar assim, será que eu fiz uma coisa que Deus não queria? Né? Quem me conhece sabe que eu tenho um Pajero, né, a diesel, e eu comprei porque, graças a Deus, a Amanda não estava com a Thalita, mas lá em Colombo um caminhão pegou ela, e se tivesse a Thalita ali, talvez ela teria morrido. E outro dia também ela estava subindo a Cabral, parou num farol, e um cara de Saveiro encheu a traseira dela. E eu fiquei pensando, se tivesse alguém atrás, tinha machucado também. E eu pedi para Deus, né, que queria segurança, queria um carro maior, que protegesse as duas, porque todo dia ela trabalha no Pinheirinho, ela sai aqui do centro, eu moro aqui a meia quadra da igreja, e ela vai todo dia para o Pinheirinho com a Thalita. Né? Então, eu pedi para Deus. E quando eu acabei de terminar, falei assim, Deus, é bênção, né? Eu estava preocupado, pensando que eu tinha me precipitado de ter feito esse negócio. Mas Deus me honrou e Deus tem honrado a minha vida. Em Provérbios 22:7 diz, assim como os pobres são dominados pelos ricos, quem pede dinheiro emprestado se torna escravo de quem empresta. É sério, né? É muito sério isso. Como o Hilton disse, 88% da população de Curitiba está endividada, escravizada. Né? E é verdade. Mesmo que você peça para um parente teu, você sempre fica, como a gente fala assim, tenta agradar, né? Você agrada a pessoa que te emprestou dinheiro, né? É tipo um escravo mesmo, né? A gente fala que pedir emprestado não é pecado, tá?
Em Deuteronômio 15 fala que em Israel uns emprestavam para os outros, né? Ele não é pecado, mas sempre está num contexto negativo, né? Dívidas não é o melhor plano, ele deve ser exceção nas nossas vidas, uma exceção à regra nas nossas vidas, deve ser rara nas nossas vidas, tá bom? Também fala na palavra que tem pré-requisito para entrar numa dívida, tá? Então, a primeira é quem pede tem que pagar, tá? Romanos 13:8 diz: não fiquem devendo nada a ninguém, a única dívida que vocês devem ter é de amor uns aos outros. Salmos 37:21 diz: os maus pedem emprestado e não pagam, mas os bons são generosos em dar. Está bem claro aqui, né? Sobre fiança. Aqui eu tive um problema na família muito sério. O meu irmão, ele ministra o curso CRAU de finanças. E no curso CRAU, ele diz que não é para ser fiador. Mas é muito difícil, verdade? E a minha sobrinha, ela estava fazendo medicina no Positivo e ela queria fazer um financiamento na Fies. E precisa de fiador, né? E o meu irmão negou. A minha irmã pediu e o meu irmão falou que não ia ser fiador. Aí a minha irmã não é cristã, falou assim: como que pode um cristão negar ser fiador da sobrinha? Aí eu contornei toda a situação, né? Falei: não, é porque ele é meio radical, e ele é mesmo, né? Falei: não, ele é meio radical, ele dá o curso lá e ele não pode ser fiador. Aí ela falou: engraçado, você pode ser fiador? Eu falei: não, eu posso. Então você é fiador da tua filha. E eu fui fiador da filha dela, né? Então, em Provérbios 27:1 fala: não conte vantagem a respeito dos seus planos para o... não é aqui não. Provérbios 22, 26, 27. Não aceite ser fiador de ninguém, porque se você não puder pagar a dívida, levarão embora até a sua cama. Nossa, é sério, né? Mas também eu fiquei pensando, se a minha sobrinha não pagar, eu pago, né? Eu tenho condições de pagar. Então, se você tem condições de pagar, aí é outra história. Aí você pode ser fiador, né? E eu recentemente, né, faz um mês, pediram para eu ser fiador, a minha cunhada pediu para eu ser fiador de um aluguel de um apartamento, e aqui na igreja pediram para eu ser o fiador do pastor do Jardim Gabinete lá, do Luciano. Daí eu falei para o Bancho, Bancho, mas por que eu, né? Daí ele falou assim: Frank, tem uma regra lá na igreja. Primeiro é o batista, depois é o tesoureiro. Eu falei: então tá bom. Tá, entendi. Mas daí eu conversei com a Amanda, porque falei: amor, pediram para ser o fiador do pastor Luciano lá na igreja, tal. Ela falou assim: sem problemas, né, tal. Mas vão pedir um monte de coisa. Como pedem coisa, né? Muita coisa, muitos documentos. Até certidão negativa, tal, não sei o quê. Falei: nossa. E é meu e da Amanda também, né? Então tá, mas tudo bem. A gente deve cuidar muito, né, com isso, né? Porque a gente acaba perdendo algumas coisas e acaba colocando a nossa família, né, em perigo. Então, inclusive, fala em 1 Timóteo 5:8, mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior do que o ímpio. É muito sério isso.
Tem muitos versículos sérios aqui que dá até medo, né? Então, se a gente vai entrar como fiador, a gente tem que ter garantias para não comprometer a família. Aqui também tem uma história de uma pessoa que chegou e falou para mim assim: olha, Frank, eu vou comprar um dentista lá, né? Falou assim: eu vou comprar um negócio aqui que custa R$10.000, mas esse aparelho, Frank, é muito bom. Ele vai produzir R$1.000, R$2.000 por mês e ele se paga, né? Muita gente fala isso, né? Vai comprar um negócio e fala: não, esse negócio aqui vai dar tal. Aí eu falei: mas como que você sabe que vai acontecer isso? Não, eu sei. Nossa, vai produzir muito e tal. Eu falei: não sei não, né? E a gente fala aqui assim, como que a gente sabe, como que a gente pode prever o futuro? E se de repente você morre? Né? Então aqui também a gente tem que ter muito cuidado com a provisão da família. Nesse exemplo aqui, se você for financiar R$10.000 e daí você morre, esse aparelho de 10 mil não vale mais 10 mil. E daí a tua esposa vai ter que pagar. Não é verdade? Mesmo que ela vender, ela vai ficar com uma dívida. Então, o que a gente fala aqui é que você deve ter pelo menos metade. R$5.000, dá de entrada e financia 5.000. Tá? Porque se você morrer, a tua esposa vai pegar aquilo lá e vai conseguir vender pelo menos por 5.000. E você perde os 5, mas ela não fica com a dívida. Ou você falar para o vendedor que eu vou comprar, vou dar 5.000 e vou pagar os 5.000 e se eu não conseguir pagar, você vem aqui, toma de mim isso daí, leva embora e eu fico sem dívida. Tá? Aqui eu vou falar também sobre um pouquinho de cartão de crédito, né? Que muitas vezes a gente fala no CRAU e as pessoas falam: Frank, mas esse negócio aqui então é feito por Satanás, né? Eu falei: não é feito por Satanás, né? É feito pelos bancos, né? Para a gente poder usar. Não, quem sabe usar, usa bem, né? Tá? É até engraçado. Você sabe como se conjuga o verbo cartear, usar o cartão de crédito, no presente do indicativo? Sabe? Vocês que são do banco? Não sabe? Eu devo, tu deves, ele deve. Tá. 4. Aprenda a ser generoso. Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim se encherão de fartura os seus celeiros e transbordarão de mostos os teus lagares. A gente tem que ser generoso, né? Não é só dar o dízimo, não é só dar a oferta. Infelizmente, até os dízimos a gente tem negado, né? E a gente deve obedecer. Até está falando para o Júlio, para o André, né? Que é difícil, mas é uma lei de Deus e a gente tem que cumprir, e cumprir na risca. Não dá para ficar assim: eu dou janeiro, fevereiro não dou, março não dou, daí dou em abril. Não é bem assim, né? É uma lei de Deus que você tem que dar as primícias para Ele, né? Os 10% no mínimo, né? Aqui também fala que dar é uma demonstração externa de uma condição espiritual interna. Tá? Obedecer. Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria prudência. Comprometa-se com os seus princípios, tá? Com os princípios de Deus. Aqui nós temos que obedecer a Deus e confiar nele, porque Ele vai levar a gente à prosperidade. Tá? Eu sou um ser que, se vocês vissem eu 10 anos atrás, eu era uma pessoa, hoje eu sou outra. Né? E Deus me conduziu realmente. Tá? Ele é fiel.
Quando a gente ministra o CRAU, a gente é muito abençoado, muito mais abençoado do que os participantes. Tá? 6. Preparar para a aposentadoria. Provérbios 6, 6, 8, fala: preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Então, a gente tem que começar a aprender a economizar e investir, porque a idade vai chegando, né? E a gente tem que se preparar para o inverno. Eu até não ia falar, mas vou falar. Aqui tem uma historinha, né? Sabe a historinha da cigarra e da formiga? Sabe? Como que é, pastor? É uma fábula, né? Que a formiga ficava trabalhando no verão, só tocando, cantando, tal. Isso. E daí chegou o inverno, foi bater na porta da formiga, pedindo comida. Não é verdade? Só que... Mas daí eu tenho outra historinha, que até a formiga ficou um pouquinho brava. Porque chegou o inverno, a cigarra bateu na porta e a formiga falou: não, eu não tenho comida para você. Eu falei: não vim aqui pedir comida. Eu vim mostrar aqui minha Ferrari, aqui, ó, que está aqui estacionada. Aí a formiga abriu a porta e falou: que é isso? E é toda bem vestida, toda agasalhada, né? Falei: mas o que aconteceu? Enquanto você estava trabalhando nesse buraco aí, ó, eu estava cantando. Aí veio um italiano e me contratou para cantar lá na Itália. Eu vou contar para você. É brincadeirinha, né? Essa brincadeirinha. Pois é. O último é o plano de herança. O que nós vamos deixar para os nossos filhos? O que nós vamos deixar para os nossos filhos? Né? A herança é de quem? A herança é de quem? Não, a herança é de Deus. A herança é de Deus. Nós vamos deixar para os filhos, né? Então, a gente tem que estar preocupado como que a gente vai passar essa herança para eles, né? Aqui tem uma... Eu nem coloquei aqui, mas tem uma continha em que fala que se a mãe colocar R$5 e o pai com R$5, né, numa semana de 5 dias, durante um mês, R$10 por dia, vai dar R$200 por mês. Né? R$200 por mês, é que naquela época era 12%, era tipo 1% os juros, né, por mês. Com 18 anos, ela teria, se não me engano, 150 mil. E se passasse e continuasse a pagar, com 36 anos, ela teria 1 milhão. E se fosse deixar para aposentar com 65 anos, ela teria 2 milhões. Então, é uma coisa para se pensar. Né? Até falei para a Amanda, nós estamos meio defasados aqui, porque nós estamos colocando R$100 para a Thalitinha desde que ela nasceu. Né? E eu até falei para ela: vamos aumentar? Ela falou: vamos. Então, vamos aumentar. Né? Aqui tem um versículo que é proibido para menores de 18 anos. Tem, pastor, um versículo proibido para menores de 18 anos? 2 Coríntios 12, 14. Afinal de contas, são os pais que devem juntar dinheiro para os filhos, e não os filhos para os pais. Então, não conte para ele, né? Porque senão ele vai falar: não, então começa a juntar esse dinheiro para mim aí. Então, nós devemos ter um plano, tá? Um estilo de vida razoável, metas e limites, eliminar as dívidas, obedecer ao Senhor, planejar para a terceira idade, ser generoso e assegurar a passagem da herança para a geração seguinte de maneira efetiva e segura. Tá ok? Vamos orar?
Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui, porque confiamos em Ti. Ó Deus, Tu é nosso único Deus, e nós Te adoramos, ó Pai. Te adoramos porque, através de Jesus Cristo, Tu nos deu a vida eterna. Ó Pai, porque também, ao sermos obedientes, sabemos que Tu tem bênçãos para cada um de nós. Obrigado, Pai, porque Tu colocaste a mim aqui e a todos que vieram, Pai, para poder ouvir a Tua palavra, para poder aprender um pouquinho mais de Ti. Que essas palavras que vêm do Teu coração venham para o nosso coração e que podemos colocar, Senhor, em prática nas nossas vidas, ó Pai, no nosso dia a dia. Pai, quero Te pedir especialmente que esteja abençoando cada um de nós, aqueles que têm problemas financeiros, aqueles que têm dívidas, ó Senhor, que Tu possa estar livrando cada um. Pai, abençoe essa igreja, Deus, que tem nos acolhido, abençoe nosso bispo, João Carlos, abençoe nosso pastor Ismael, Senhor, que Tu esteja realmente provendo a cada um deles, e que eles possam passar, Senhor, para a nossa vida espiritual, que possamos estar crescendo, Senhor, não só na parte financeira, mas também na nossa vida espiritual. Obrigado, Pai, por esses momentos. Obrigado porque Tu tem provido nossas necessidades, e sabemos também, Senhor, que Tu tem provido nossos desejos. Ó Deus, obrigado por tudo, realmente, por esta noite, e que esteja nos guardando, Senhor, e que esteja, Senhor, fazendo Tua obra nas nossas vidas. Obrigado, Deus. Nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus, né? Gente, o pastor Fábio, ali da igreja em Guarapuava, ele escreveu um livro, e o Wander, é ovelha lá, né? E aqui, o pastor Fábio é pastor do Wander, e o Wander